Então vamos lá? Existe uma possibilidade muito séria da nossa economia congelar, pelo menos é isso que estão dizendo. E por quê? A gente tem algumas situações que estão acontecendo agora. Você tem os Estados Unidos implementando um sistema de tarifas que ele não implementou em outros momentos, estão começando a tarifar produtos brasileiros, né? O aço e o alumínio, prometendo agressivar com relação a essas tarifas. A gente tem toda uma situação de que a China pode não conseguir absorver essa demanda adicional. A gente tem tarifa vindo, na verdade, para todo canto, para todo tipo de produto, todos os países entrando numa política mais protecionista, que a gente sabe que não funciona e que desacelera a economia, não só desses países, como do mundo todo. E aí a gente tem uma promessa do Brasil, talvez, de fazer alguma tarifa. Acredito que o nosso governo não vai adotar essa política, mas chegou-se a aventar a possibilidade. Então a gente tem conflito entre os Estados Unidos e a China, a gente tem a União Europeia em declínio, né? Uma população cada vez mais velha, com menos consumo, e aqui no Brasil, no momento, a gente tem uma taxa Selic de 13,25% ao ano, com potencial para subir mais 1% ainda, devido, claro, às nossas questões fiscais. Se a gente tiver que entrar de fato em um regime onde a gente vai aumentar mais 1% nossa taxa Selic, eu queria fazer algumas contas com vocês aqui e entender o que é isso que estão dizendo, né? A nossa economia pode congelar, ela vai paralisar completamente, ela vai deixar de funcionar da maneira como ela deveria se a gente subir mais 1%. E eu vou te explicar por que dizem isso e o que vai acontecer e como é que a gente pode lidar com isso. Então hoje, se você pegar aqui uma calculadora de juros compostos simples aqui, você vai conseguir perceber que com a taxa de juros no patamar que ela está agora de 13,25%, você já começa a ter alguns negócios que são bem impeditivos. Eu vou mostrar para vocês tanto que eles são impeditivos aqui, vou provar que são impeditivos, e depois eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente leva mais 1% essa taxa de juros, que tipo de negócio fica impeditivo. Então aqui, ó, vamos lá. Você imaginando um cenário que tem R$1 milhão imobilizado, você consegue com 13,25% ao ano gerar R$132.500 de juros. Eu vou falar, o que tem a ver isso, né? Eu vou mostrar aqui a analítica da UVP para vocês agora. A gente vai vir aqui em busca avançada, você pode fazer o mesmo exercício aí, e a gente vai filtrar os indicadores. Eu vou tirar todos esses indicadores aqui e vou deixar um só. Aqui, ó, o ROI. O que o ROI está dizendo para a gente aqui? Ele vai avaliar o retorno sobre o capital próprio da empresa. O que eles estão dizendo aqui? O ROI, que é o Return on Equity, né? O retorno em cima do patrimônio da empresa, ele vai te dizer o seguinte: se eu colocar R$100 mil e voltou 10 mil em cima daquele patrimônio que a empresa possui, do dinheiro imobilizado naquele negócio, eu tive uma lucratividade de 10%. Portanto, né, esse é o meu retorno em cima do patrimônio total. Simples, né? Para que coloca nome em inglês, ninguém sabe, né? Mas basicamente, mercado financeiro tem uma dificuldade com termos em português. Então, se a gente pegar aqui, todas as empresas que tiverem menos de 13% de ROI, você concorda comigo que elas não têm finalidade de existir nesse momento? Seria mais fácil você finalizar essa empresa e colocar o dinheiro na Selic, até porque o risco do negócio aqui, você poderia dizer, mas tem IR, sei lá o quê, mas o risco do negócio não está sendo mensurado. Eu tenho que pagar funcionário, eu tenho processo, eu tenho importação, etc. Então todos os negócios que têm um ROI abaixo de 13, eles estão limados da existência com isso aqui. Então não compensa existir. Se você vem aqui, então, olha quantas empresas estão nisso aqui. A Anin 3, a Aura e tal, o Bradesco, né, a BIF3, a Blau, se eles simplesmente encerrassem a operação deles, então, e colocassem todo esse dinheiro na Selic, no momento atual, não quer dizer que essa é a margem deles para sempre, mas nessa situação que o Brasil está agora, você tem um ambiente de negócio impeditivo. A Camil, por exemplo, 9,80. Então, olha quantas páginas de empresa, a CAB3, olha quantas páginas de empresa estão dizendo para você que não faz sentido operar. E aqui, em curiosidade, né, você tem o Carrefour operando com a margem de 1,22%, é do negócio de supermercados você operar com margem muito diminuta, né, e ganhar muito no giro. É claro que o volume aqui ele interessa, mas qual volume de dinheiro eu posso emprestar para o Tesouro do país? No momento atual, existe uma restrição quanto a isso. Para CPF existe, né? 1 milhão por mês para cada CPF aí. Você tem de restrição. E agora, quando é pessoa jurídica, você tem um fundo gigantesco que está pagando isso em crédito. Então, você concorda comigo com o ambiente de negócio, não só para eu tomar empréstimo, ele ficou impeditivo, como o risco de trazer dinheiro para o Brasil, o risco de uma operação injetar dinheiro no Brasil, ela começa a chegar num patamar que a conta não fecha. Você vai olhar para isso e vai falar assim, cara, como assim, né? Eu vou colocar meu dinheiro num país que 13,25% é a taxa que eu recebo do Tesouro, eu estou operando com a margem de um negócio que eu vou ganhar 1,25%, ou que eu vou ganhar 5, 6, 7, 8%. Então, isso aqui acaba fazendo um empresariado ele perder o interesse em alocar capital nesse país. Todos os empresários nesse momento, o cara tá com a mão na consciência. Não existe ninguém que põe o pé no acelerador quando a taxa de juros está te mandando pôr o pé no freio. Tá todo mundo, né, nesse exato momento, qualquer empresário que é empresário aí pode comentar, você mesmo não conhecendo isso, você mesmo não compreendendo isso, você sabe que o ambiente de negócio brasileiro, ele não tá legal, ele não tá bacana, você não tá conseguindo dar escala pro seu negócio, você não tá conseguindo contratar, e aí isso aqui tem a ver com isso.
isso, tá? Porque se todo mundo começa a tirar o pé, a produção geral, ela cai. Então, até o Carrefour tá com uma safadeza no momento, vou até aproveitar para falar isso aqui, o Carrefour tá querendo fechar capital nesse momento. Isso aqui é uma sacanagem com o acionista minoritário, porque ele fez um IPO lá a 12, não lembro quanto foi o IPO, mas fez um IPO a 12, aí ele pega o pior cenário de crise, vendeu as ações, ganhou dinheiro, injetou dinheiro na empresa, tá lá, pega o pior cenário de crise, fecha o capital da empresa, fica com todo o dinheiro do acionista minoritário. Completa falta de respeito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que lá na UVP o que eu mais falo é, olha, a gente precisa se preocupar com o acionista vagabundo, precisa se preocupar com um cara que ele é majoritário e ele tenta usar esse poder para te ferrar. Isso aqui é completamente antiético, tem que olhar todo mundo que está envolvido nessa patifaria aqui para você evitar investir em negócios desse tipo de grupo, porque são simplesmente sacanas. Então, por obrigação, você que tem as ações aí, quando você for convidado a votar, não aceita isso, né? Tá num péssimo momento, mas tá oferecendo um prêmio de 20%. Não compensa, mesmo se você tá ganhando dinheiro, lembra que tem outros acionistas minoritários aí que estão lá, comprados na empresa, com a expectativa de longo prazo. Isso aqui foi a mesma coisa que a Cielo fez, né? Esse tipo de coisa que, sinceramente, depõe completamente contra nosso mercado de capitais. É por isso que o Brasil não é respeitado como mercado de capitais, por causa desse tipo de empresa, então, que faz essa sacanagem. Mas olha aqui, a Dexco, Eneva, eu tô passando as páginas, sei que é um pouco repetitivo, mas para vocês verem que a Fleury, Gerdau, olha a quantidade de empresa, né? JHSF, olha isso. Isso aqui tudo, lojas Renner, tô falando só as famosas para vocês irem vendo, mas Localweb, MDA3, Magalu, todas elas operando com um ROI inferior a esse. Se você pegar a margem ainda, eu ia pegar a margem, nem peguei a margem, porque MYPK3, olha isso, cara, olha que tristeza, né? Então você tem aqui essas empresas todas que, nesse caso, você não tem sentido de ser. Aí você tá falando de 8 páginas de empresa aqui. A conta não é só simples do jeito que eu tô fazendo aqui, porque, claro, né? Esses negócios, eles podem estar num momento que ele tem uma margem um pouco menor, pode estar num momento que ele tá fazendo um grau de investimento, ele pode estar... N situações podem acontecer aqui. Mas o grosso do empresário brasileiro, ele opera com margens muito espremidas. O cara tem ali, de fato, se o cara pegar quanto que ele vai ter, ele vai ver ali quanto que sobra na conta final. Você vai estar falando uma margem final, agora não de ROI, uma margem final de 20%, né? Em cima do negócio, de uma receita, alguma coisa. Esse cara, ele começa a refletir se a vida dele tá fazendo sentido. Porque ele olha, de um lado, se tá emitindo a 14 isso aqui, pro cara que é pequeno, pro cara que é gigantesco não, porque ele não tem onde dar volume, né? Agora pro cara que é pequenininho, o cara que tem uma mercearia, o cara que tem sei lá o quê, tá sofrendo, toma um calote, toma um cano, vende um negócio, alguém ferra com ele, não porque quer às vezes, até porque o cara quebrou, começa aquele ambiente de quebradeira, não tem um capital, não tem como dar crescimento, e toma um processo trabalhista, aquilo ali, o cara olha e fala, velho, quer saber de uma coisa? Vender essa porcaria desse negócio aqui pra qualquer vagabundo que quiser pagar, só o prédio mesmo, enfiar tudo na Selic. Até a agiota não tá compensando mais. Não tá, jotagem não compensa, você tem dor de cabeça, 14% ali, 14,25% que é a Selic que a gente tem potencial de ir, é um ambiente completamente paralisante, né? Então, se o Brasil não der um jeito de melhorar essa condução econômica urgente para a gente poder começar a cortar essa Selic, a gente vai viver o que a gente já viveu lá atrás. Não é a maior Selic que a gente já chegamos com Selic até de cima de 20% e tal, só que daí chega num lugar que, olha, sinceramente, só quem ganha dinheiro no país começa a ser banco, começa a ser o sistema financeiro, se não é bom, a gente precisa do mercado real operando. Então, assim, quando fala lá atrás, por que a taxa Selic é ruim, por que o governo gastar demais é ruim? Isso aqui é um dos cenários, né? Você gasta demais, você perde a confiança do mercado, você não consegue o país se financiar, a gente está gastando mais de 50% de tudo que o brasileiro trabalha aqui para pagar de imposto, a gente está gastando não para pagar seu hospital, não para pagar sua rua, você entende que a gente está gastando mais da metade do orçamento pagando dívida? É como se você fosse uma pessoa, você passou ali cartão de crédito, agora você ganha R$5.000, você está gastando R$2.700, que o Brasil é mais ou menos isso, R$2.700 para pagar o juro do cartão de crédito, para fazer girar, não para pagar o montante principal, né? Para fazer a amortização da dívida. Então, tá fazendo sentido isso, né? Não tá fazendo sentido, a gente está se encaminhando para um lugar terrível. E aí as pessoas estão dizendo, se chegar nesse ponto, a nossa economia vai congelar, a gente vai começar a ter problema. Então, desse lado é verdade, né? Tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui deixa o ambiente de negócio extremamente instável. Agora, precisa se lembrar de um outro aspecto que aqui não está sendo observado. O Brasil já operou com taxas ainda piores de juros, registrando crescimento econômico. E aí agora você vai se surpreender. Vamos lá. Então olha só, o Brasil começa lá, 1995, fiz aqui a tabelinha para vocês, IPCA, quanto estava a inflação e quanto estava a taxa de juros do período, né? O Brasil já operou em 1995 com
a taxa Selic a 36%, né? Foi no início do Plano Real, depois a 22%, e aqui você vai vendo a 19% em 2005, aí você vai vendo aqui em 2008, olha, a gente já operando com 13,50 por conta da crise internacional, e mexia muito mais rápido, né? 9,50%, 2010, 10,60%, 2012, aí sim 7,20%, a gente com um crescimento, aquele período que a gente teve de amplo crescimento, mas olha só, 2015, ó, a gente operando com 14,90% de taxa de juros. Então, a gente está chegando num patamar ali realmente pré-2015, pré alguma coisa nesse sentido ali. E quando você olha o PIB do Brasil, mesmo operando lá naqueles anos, olha, em 1995 operando com taxa altíssima de juros, você repara que a gente tem um crescimento, não tem um crescimento, uma curva acelerada, mas tem um crescimento. Aqui no 2002 até mais ou menos 2008, né, que você pode considerar os períodos de maior crescimento, a gente está operando aqui, ó, 2002 a 2008, você selecionar aqui, a gente está operando com a taxa média de Selic de quanto? Ó, 21% em 2002, 17% em 2003, 17% em 2004, 19% em 2005, 15% em 2006, e a gente só tem taxa de juros abaixo disso no ano de 2007, ali, que a gente estava numa taxa de juros bem baixinha, a gente logo teve que reajustar por conta da marolinha, né? Segundo o Lula, na época, teve uma marolinha ali nos Estados Unidos, que foi a quebra de todo o sistema financeiro americano, das hipotecas, ele chamou de marolinha, a marolinha que tá vindo ali dos Estados Unidos já passa. E aí o pessoal acabou, funcionou essa propaganda na época. Pode botar um trecho aí do Lula falando aí. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para Funcionou na época que ele conversou com a população e explicou que se a gente deixasse de consumir, ia todo mundo ser demitido, né? Então, ó, se assustar por causa da crise e parar de consumir, a crise vai chegar de fato. Se a gente continuar consumindo, aí a gente consegue atenuar um pouco a crise. De fato, ele tinha uma confiança do povo brasileiro ainda, né? O pessoal ainda gostava do Lula. Acabou que o pessoal manteve o consumo e a gente conseguiu. Falou, ó, faz as suas compras de Natal, compra presente, passa cartão, que senão a gente tá lascado. E o pessoal se endividou de fato e funcionou, né? A gente conseguiu sair da crise de certa forma até bem naquele período ali, né? E agora ele mudou o discurso, né? Agora não consuma para não aumentar a inflação. O Lula, eu prefiro o Lula do Antigo Testamento, né? E aí a gente consegue ver aqui que depois disso só ladeira abaixo, né? O Brasil tinha um PIB ali em 2011, né? Que era, que é isso? Olha que coisa linda, né? Tinha um PIB ali de 2,6 trilhões, agora estamos aí 2,1 trilhões de dólares, né? Uma economia que, cara, flincada. Década perdida essa nossa, né? A gente pode dizer aí 2011 até 2022 aí foi situação triste pro Brasil. Então, basicamente, a gente conseguiu crescer com taxas de juros ainda maiores, né? Isso se deve a uma série de fatores. Um país extremamente comoditizado, né? Um país que vende carne, etc. Teve a explosão, boom do agro, Embrapa, blá blá blá, sei lá o quê. Toda uma questão. Goiás se tornou um estado muito produtivo, outros estados também se tornaram muito produtivos, tecnologia voltada ao agro, um monte de coisa, um processo de industrialização que aconteceu muito forte em Santa Catarina durante esse período. Cara, tem N explicações para isso aqui que não convém. Mas então, essa ideia de que simplesmente, né, é impossível o país crescer num ambiente alto de taxa de juros, essa ideia de que todo mundo vai quebrar, de que a economia vai pro buraco, não. Ter responsabilidade fiscal é o primeiro cenário. Se o país não está conseguindo ter responsabilidade fiscal, a gente precisa partir para o aumento da taxa de juros, porque senão não tem crescimento nenhum. Se a gente bater a inflação de 200%, igual bateu com o Sarney de 1000%, aí vai crescer o quê? Como é que cresce um país com inflação de 1000%? Aí não existe. Aí realmente não tem como a gente crescer. Agora, nesse cenário aqui, a gente ainda consegue prosperar, porque você tem algum nível de segurança na moeda que você tem ali. Se a gente começa a perder completamente o nível de segurança, e no Brasil a gente, né, não pode operar com moeda estrangeira, e acabou. As empresas têm que ter um controle cambial, porque senão o endividamento de várias empresas brasileiras é feito em dólar. A gente está emitindo bonde lá fora, tem gente emitindo agora. É dívida em dólar. Então, obviamente, as maiores empresas do país estão emitindo dívida em dólar porque acreditam em alguma coisa que está acontecendo aqui, porque por causa dessa taxa de juros aumentando. Você começa a cortar sem motivo nenhum, não funciona. Então não adianta você, empresário, querer que corta a taxa de juros a qualquer custo, porque lá na frente quem vai pagar essa conta é você, porque aí seu negócio quebra. Então a gente precisa manter essa responsabilidade fiscal, ou o governo para de gastar, ou a gente aumenta a taxa de juros. As duas coisas, né? O tripé macroeconômico, ele tá do pé, né? Tá só... daqui a pouco vai ficar uma perninha só. Você tem aqui o tripé macroeconômico brasileiro, que é o câmbio flutuante, a meta de inflação e a meta fiscal. A gente já tá complicado aqui, a gente não tá no superávit. Então já só tem dois pés. Aí agora, se a gente não conseguir cumprir a meta de inflação utilizando a taxa de juros aqui, perdeu um pé, aí vai ficar só o campo flutuante, lascou. Não tem pra onde a gente ir. Aí fica maneta. Não tem pra onde ir, então... É que o Brasil é o país do saci, né?
É o Saci. Aqui, mas a gente tá de Curupira, né? O superávit virou déficit. A gente tá vindo para trás, né? O superávit virou déficit, a meta de inflação a gente não quer cumprir e o câmbio continua flutuando. Então, isso aí não tem muito para onde ir. Bom, essa situação agora, acredito que os próximos anos, esse ano eu acredito que vai ser um pouquinho mais difícil que o ano passado. Não tô esperançoso da gente ver essa taxa de juros começar a cortar logo. Eu sei que isso aqui dói na carne do empresário, né? Então digo que deve ser um ano um pouco mais complexo. Dá para ir, a gente não adianta ficar reclamando do governo, governo, empresa boa consegue crescer em qualquer ambiente, vamos conseguir. Ano passado deu para eu crescer, no ano anterior deu para crescer, todas as minhas empresas, tá? Mesmo o de varejão a gente conseguiu crescer, fazer alguma coisa, ser melhor no marketing e tal. A culpa não é nossa, mas as consequências são. Não adianta eu vir aqui e falar pra você, foda-se, vamos ser só que. Porque o impeachment agora também, que tem gente embarcando nessa, o impeachment agora seria o pior cenário possível, mais descontrole cambial, lá fora ninguém vai entender nada, vão arrancar dinheiro daqui. Então não defende essas gambiarras, né? Tem que ter um processo normal, seguir o rito democrático aí e encerrar os mandatos de maneira coerente pra gente poder ter um país que a gente fala assim, caramba, cara, o cara começa, vira presidente e termina, né? Pelo menos isso nesse país é estável, porque também começa toda hora impeachment, prende um, prende outro, prende aquilo, não tem condição a gente operar. É basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos aí, né? Eu tentei me mostrando numericamente o porquê, porque qualquer coisa que você entra aqui que não é numérico não faz sentido. E se você quiser aprender a investir, não só no Brasil como no mundo inteirinho, né? Para você ter essa diversificação em dólar, é sempre bom ter a diversificação em dólar. O brasileiro tá querendo isso, faz sentido. Eu consigo te ajudar. Se você tem mais dinheiro, quer aprender como diminuir a tributação, mandar um pouco de dinheiro para as Ilhas Caimã, te ajudo também, né? A gente faz tudo isso aqui no processo da UVP. Só você vir aqui, ó, avp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, você vai preencher esse questionário aqui. Se você tem um patrimônio maior, na hora que o especialista for conversar com você, você fala, olha, além das aulas e da escola, eu vou precisar também, né, de um consultor financeiro. Mas você tem um patrimônio mais elevado, né? Não, um patrimônio pequeno você mesmo vai ter que fazer aqui, né? A gente ensina a cuidar do seu patrimônio. Quem tem um patrimônio mais elevado, a gente tem estratégias mais sofisticadas, um negócio mais interessante que a gente consegue te ajudar. Preenche o questionário até o final aí você aguarda, só aguardar, tá demorando um pouquinho, a gente vai conseguir te atender e para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Tem como a gente encontrar excelentes oportunidades no meio disso aqui, né? Todo um ambiente que desestrutura, que cria caos, você abre uma janela de oportunidade, não dá para negar isso. A gente tá com a janela de oportunidade aberta. Raul, mas a janela de oportunidade se abriu de novo em 2020, o Brasil está sendo muito cíclico. Pois é, mas você não sabe que hora que vai ter o ponto de não retorno, né? O Brasil nunca voltou até o mercadinho de capitais que tinha em 2000. Nunca voltou. E não vai voltar. É um dos mercados mais eficientes do mundo, um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo. Então tem que prestar atenção nisso, porque se você ficar acreditando em conspiracionista que fala que toda hora o mundo vai acabar, sei lá o quê, para te vender curso de fim do mundo, né? Agora prepare-se para o fim do mundo. Cara, tem gente vendendo o fim do mundo desde a década de 80, gente. Lá no Sarney já tinha gente falando que o Brasil ia acabar. A gente prosperou apesar dessas coisas todas, apesar dos nossos políticos, a gente conseguiu desenvolver. Então, querendo ou não, o Brasil não é o mesmo país da década de 70. Pode perguntar para seu avô, etc. A gente tem muito mais recurso, as cidades não são mais o mesmo tamanho, a gente tem muito mais gente com carro, muito mais gente com moto, muito mais gente consumindo, muito mais gente com geladeira, muito mais gente com televisão em casa, né? Antes do Plano Real, a pessoa não tinha como financiar a televisão. Vocês sabem disso, não tinha como lá parcelar a televisão, porque você não sabia quanto que a televisão ia estar no dia seguinte. Então não tinha como fazer parcelamento. Imagina que era um país que vivia tendo que comprar tudo à vista, né? E aí a gente começou a ter essas possibilidades. Então, não acredite em ninguém que fala esse tipo de coisa. Isso é conspiração, isso é loucura. A gente tinha uma das economias ali inexistentes, basicamente. A gente se tornou uma das maiores economias do planeta Terra. Tem chance de você aproveitar esse ciclo para se beneficiar dele. Tá? Quem aproveitou esse ciclo ficou rico. A nível individual, não estou dizendo que o país inteiro vai ficar rico. Quem aproveitar as oportunidades vai ficar rico, tá? E é isso. Preenche lá que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Muito legal. Vou ver agora se vocês deixaram alguma perguntinha aqui. Então, esse cenário aí, onde você tá, o que é isso? Você não tá no estúdio hoje, o que tá acontecendo? Não vai falar do BTG? Eu tô num evento aqui do BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. Tô aqui no evento. Por que eu tô no evento? Porque eu acredito que talvez a gente vai ganhar aí o primeiro lugar como a top 1 consultoria do BTG aí, né? Então a gente veio aqui buscar esse prêmio e aí vim aqui ouvir groselha do pessoal do mercado financeiro, andando de coletinho pra lá, pra cá. Eu não fui de coletinho, isso que é me olhando feio. Eu fiquei lá de camisetinha, o pessoal ficou assim, olhando pra mim. Aí eu quero ver como é que eles vão olhar pra mim hoje quando eu subir no palco e ganhar deles de coletinha. Aí eu quero ver o que eles vão falar pra mim. Mas aí até lá, vou ficar na baixa aqui, vou deixar embaixo pra não contar a vitória antes do tempo, né? Mas se eu postar a foto aí, vocês sabem que eu ganhei. Se eu não postar, finge que nunca aconteceu. Ficar em segundo, eu não posto. Não tira, eu posto também, porque estreante no ranking em segundo, tá bom, né? A primeira vez que eu corro a maratona, eu já fiquei em segundo, tá bom, né? De mais de 200, sei lá quantas empresas tem, então
É mais de 200. Gente. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Rapaz, eu já tô sem voz, que vocês me encontram na rua, me dão um oi, aí eu tomo drink com vocês, aí o povo tira foto comigo, tá? Tô me divertindo. Então, Felipe Gutenberger, sei lá. Raul, você já teve algum momento que sentiu que não era mais tão jovem hoje pela manhã quando eu acordei depois de ter bebido ontem com os meninos? Tipo um médico dizer que a recuperação será mais lenta, mulher te julgando como velho demais pra ela, mulher me julgando como velho, mulher nunca julga um homem como velho demais pra ela. Você julga como pobre demais, talvez. Como foi pra ti? Natural ter conflito interno. É brincadeira, mas realmente nunca vi nenhuma mulher que se importa com a idade de homem, não. Isso é feio, né? Ou é pobre mesmo, quebrado. Agora, velho, você vê que tá cheio de homem velho com mulher nova, né? O contrário não é muito verdadeiro. Mas agora tá tendo também, porque às vezes não é nem pelo iPhone. Tenho 50, fui aprender agora em investir. Me diga quais são as minhas opções. Reclamar não é. É isso, perfeito. Isso aqui é um vídeo de 30 anos. Eu fiz esse vídeo ali porque o pessoal fica falando que tá velho. Só tem perguntas sobre isso. O Renato Azi pergunta, Raul, se eu comprar ações do Brasil hoje com um ROI de 15,92, é correto eu dizer que estou ganhando IPCA mais 15,92? Não, claro que não, né? Porque o IPCA vai vir de onde aí, esse ajuste? Não existe. É correto você afirmar que você é sócio do Banco do Brasil. Se as ações caírem 50%, você está ganhando IPCA mais 15,92% onde, né? Vocês inventam umas coisas para... Vocês criam um número aleatório. Ah, se eu posso inventar um número? Não inventa número não, tá? Beleza para vocês? Beijo e vamos lá. Eu tenho reunião agora, o Casé veio aqui para gravar, tinha que gravar 2, enforcou um só, não vai dar.